Bom, vamos falar agora um assunto importante, que é importante a gente saber, porque é um assunto, eu creio nisso, que Deus, o nosso Senhor, o nosso Deus Jeová, que também é Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos ama de uma forma tão grande que essas coisas esses milagres que foram feitos no Egito, jamais vai ser esquecido, sabe? São coisas tremendas que Deus fez lá. E eu não sei se você sabe, mas está na Bíblia que o início do cativeiro no Egito começou com poucas almas. Sabe, tem gente que pensa, nossa, foi o povo de Israel todo preso. Não, 70 almas. Eu vou ler isso para você na Bíblia, tá? Está em Êxodo capítulo 1. Abre sua Bíblia em Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor Jesus. Aqui está a minha Bíblia. Tá bom? Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 1. Tá tudo rabiscado, assim, porque eu gosto de ler. Eu gosto de estudar, então tem muita folha no meio aqui, tá vendo? Muita folha. Eu gosto muito de estudar. Sempre eu tô comprando Bíblia nova, porque eu rabisco tudo, sabe? Eu quero saber. Então, Êxodo capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor Jesus. Glória a Jesus. E aqui, além de falar das 70 pessoas que iniciaram o cativeiro no Egito, 70 israelitas, hebreus, que iniciaram o cativeiro no Egito, que foram presos no Egito, né? Vai falar também sobre as famílias e as pessoas que foram, tá? Contando todas elas, vai dar 70 pessoas, 70 almas, como escravas no Egito. E é muito legal, porque no fim, quando um pouco antes de isso aqui eu estou contando para você baixar aí, tá? Enquanto você procura aí. Abre sua Bíblia em Êxodo capítulo 1. Nós vamos falar sobre as primeiras pessoas que foram escravizadas no Egito. Povo hebreu, povo de Israel, tá? Então, tem uma passagem aqui também que diz que Deus abençoou esse povo, sabe? Esse povo é um povo abençoado até hoje. Deus não esqueceu do seu povo. Nós fomos agraciados pela graça do Senhor Jesus, segundo o Evangelho, nos transmitido pelo apóstolo Paulo, que escreveu o livro de Hebreus, que escreveu Colossenses, Tessalonicenses, que escreveu 1 Coríntios, 2 Coríntios, escreveu Timóteo. Então, aconteceu uma coisa aqui que depois eu vou ler para vocês, que essas 70 pessoas que foram iniciadas no Egito, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 1, tá? Nós vamos começar o estudo aqui. Elas assustaram
o faraó do Egito. Sabe por quê? Porque passou 240 anos, 430 anos eles ficaram presos. Olha, 430 anos ficaram presos. E nesses 430 anos, olha que mistério de Deus. Olha que mistério tremendo. Vou mostrar para você depois, que são 430 anos que eles ficaram cativos no Egito. E nesses 430 anos, essas 70 pessoas que foram o início, 70 pessoas que estão aqui em Êxodo, elas se tornaram em 3 milhões de pessoas. E esse tanto de pessoa chegou a assustar Faraó. Eu vou ler daqui a pouco para você. Assustou ele a ponto dele pedir para as parteiras matar os filhos que fossem nascer, que fossem homens, deixar somente as mulheres. Entendeu? Mas a gente vai ler isso daqui a pouquinho. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Tá? Porque aqui fala das pessoas que foram as primeiras pessoas no cativeiro do Egito e fala também o nome delas. Opa, vou fazer miojo, viu? Tá? São famílias que iniciaram o cativeiro no Egito. Êxodo capítulo 1, versículo 1 diz assim: Estes, pois, são o nome dos filhos de Israel que entraram no Egito, com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Sua casa aqui significa sua família, tá? Então, Êxodo capítulo 1, versículo 1 diz assim: Esses, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa, com sua família. Um tinha 10, outro tinha 12, outro tinha 15. Mais para frente aqui você vai ver que esse aumento da quantidade de gente que saiu do Egito, que são, segundo estudiosos, 3 milhões de pessoas eram escravas no Egito. E por que 3 milhões? Por quê? Porque os judeus, eles não costumam ter 2 filhos. Aqui o cálculo foi feito com 2 filhos, por família, sabe? Para se chegar ao número de 3 milhões. Mas eu acredito que seja até mais. Porque é normal numa família judia ter mais de 4, 5, 6 filhos, sabe? Eles têm bastante filhos. Mas aqui, usando como base, só para a gente ter uma ideia, foi colocado 2 filhos por cada família, né, homem e mulher, que saiu do Egito como escravo na época. Foram 3 milhões de pessoas e vocês vão saber por quê. Tá, então, Êxodo capítulo 1, versículo 1 diz assim: Esses, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Como eu já disse, casa significa família. Cada um entrou com sua família. Quem entrou com sua família foi Ruben e sua família, Simeão e sua família, Levi, a tribo de Levi, o que representava a tribo de Levi, né? E Judá, Isacar, Zebulon e sua família, e Benjamim. Na verdade, a gente pode prestar atenção que tem uns nomes aqui que são tão comuns, né, da gente ler na Bíblia, que a gente sabe que dessas pessoas
foram feitas por Deus tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, por exemplo, tem uma tribo que tem o nome aqui, ó, Levi, Judá, Benjamim, sabe? Então, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Áser. Todas, olha o que diz o versículo 5. Todas as almas, pois, que desceram de Jacó desceram de Jacó, foram 70 almas. Então, você já viu que as famílias que entraram, né? Muitas delas se tornaram tribos de Israel, as 12 tribos, né? De Israel. Uma delas foi os levitas, né? Que Deus os separou por ser a tribo menor. Deus os separou para ser tipo serviçal dos templos e cuidar dos sacerdotes, né? Então eles coletavam os dízimos, as ofertas que o povo de Israel era obrigado a dar. Então esses levitas aqui, a tribo de Levi, a menor tribo, sabe, de Israel, era a tribo de Levi, e Deus os separou para que eles ficassem no templo. Só os levitas podiam ficar no templo, ajudando os sacerdotes, sabe? Então tinha uma câmara no templo onde eles guardavam os cereais, as coisas que eles recebiam para o mantenimento do templo, tá? Só que isso hoje em dia não existe mais, tá? Isso aí é coisa do passado. Isso aqui, a tribo de Levi foi levantada para isso, sabe? Para recolher do povo de Israel, por ordem de Deus, mantimentos para mantenimento do templo e para cuidar do sacerdote também. Sabe quando fazia oferta e o altar ficava todo bagunçado, os levitas eram ajudantes do sacerdote, então eles iam lá, arrumavam tudinho, deixavam tudo certinho, deixavam tudo arrumadinho para o próximo sacrifício, né? Então é isso aí. Então o versículo 5 de 1 Êxodo diz o seguinte, aí já fala que foram 70 almas, como eu disse no início. E diz assim o versículo 5: todas as almas, pois, que desceram de Jacó, foram 70 almas. Então já está escrito que foram 70 almas, né? Eu estou falando isso é só para você saber que não entrou um povo gigantesco, Israel inteiro foi para o Egito, não foi assim. Foi 70 pessoas. 70 pessoas. E esses nomes aqui, cada um com sua família, deu 70 pessoas. Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todos esses formaram 70 pessoas. Esse foi o início do cativeiro de Israel no Egito. Tá bom? Agora nós vamos falar uma coisa que aconteceu. Eu vou ler aqui, tem uma passagem. Vou ler uma passagem. Continua aí no mesmo capítulo 1 de Êxodo, agora no versículo 10. A gente vai ler bastante porque é interessante isso aqui, sabe? É interessante a gente saber porque o rei ficou preocupado porque esse povo cresceu muito, sabe? Cresceu demais, assustadoramente, cresceu numa velocidade tão alta, e as mulheres de Judá, as hebreias, eram mulheres fortes, sabe? Fortes, enquanto que as egípcias eram mulheres magrelas, feias, esquisitinhas, entendeu? E as judias, as mulheres hebreias, as mulheres, né, do povo judeu, eles de Israel, elas eram
forte, bonita, sabe? E aqui vai falar sobre isso. Elas eram robustas, fortes, sabe? E agora eu vou falar para você, Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 10, diz assim. Vou ler o versículo 9. Vou ler o versículo 8. E diz assim, ó. Vou ler o versículo 7. É muito bonito isso aqui. Êxodo capítulo 1, versículo 7 diz assim: Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Chegou uma hora que o faraó falou assim: Poxa vida, esse povo escravo está sendo maior que o meu povo. Entendeu? Como conter um povo desse? Né? Você vai ver daqui a pouquinho como conter um povo desse. Como o faraó fez para conter esse povo que ficou com medo. Porque ele pensou assim, pô, se esse povo aí resolve a ficar contra nós estamos perdidos na mão deles. Os nossos escravos são mais que nós. Então, quando acontece isso, realmente, aqui no mundo já acontece isso às vezes, né? Porque quando os presídios ficam superlotados, ficam perigosos, parece uma bomba atômica que vai explodir a qualquer momento, né? Então aqui o rei ficou preocupado, sabe? Então o versículo 8 diz assim, primeiro Êxodo capítulo 1, versículo 8 diz assim: Depois levantou-se, versículo 9, o qual disse o seu povo, o rei falando para o povo egípcio, tá? O qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Olha ele achando o povo de Israel, que é escravo dele, mais poderoso que ele em quantidade, porque foi um absurdo tanto que cresceu esse povo. Isso é um milagre de Deus, sabe? Para mostrar para o inimigo, que se fazer um povo de Deus cativeiro é perigoso. É perigoso porque, como você pode observar aqui, o próprio faraó falou: não é possível uma coisa dessa. É tanta gente que vai ser complicado a gente tomar conta disso. E o 10 diz assim: Eia, usemos sabiamente para com eles, para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo uma guerra, tá vendo eu com medo? Ele também ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Tá vendo aqui faraó com medo? O faraó falou assim: puxa vida, vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeitinho aqui, ó, para que vamos usar a sabedoria para que eles não se multipliquem mais, entendeu? E ele teve uma ideia: pô, como fazer para eles não se multiplicar mais? Vou fazer o seguinte, vou pegar as parteiras e vou mandar ela matar todo o filho macho que nascer do povo de Israel, entendeu? E vamos ler ali que você vai ver. O Êxodo capítulo 1, versículo 11 diz assim: E os egípcios, mandado pelo faraó, o rei, né, do Egito, e os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem por causa das cargas. Colocaram mais serviço para o povo de Israel, já que eles eram tanto, tinha que os manter muito ocupados, né? Porque o próprio rei do Egito ficou com medo, sabe? Porque era tanta gente que ficou com medo. Ele falou assim: gente, põe serviço nessa turma aí, sabe? E os tijolos eram feitos assim, de barro com mato. Por exemplo, punha grama junto no meio do barro e fazia os tijolos, sabe? Para ele construir as cidades deles, que eles queriam, né? Então
Então o 12 diz assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. O povo do Egito começou a ficar preocupado, começou a ficar tão preocupado que começou até a fugir o sono deles, porque falou assim: puxa vida, uma hora dessa o povo vai virar contra a gente vai estar na mão do... né? E o versículo 14 diz assim: assim lhe fizeram amargar a vida com dura servidão. Então colocaram um serviço mais pesado para eles, sabe? E eles eram afligidos, eram machucados, sabe? O versículo 14 do capítulo 1 de Êxodo diz assim: assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, no campo, com todos o seu serviço em que serviram com dureza. Então eles agiram duramente com o povo de Israel, que estavam lá, porque estavam crescendo de uma forma terrível. Aí Faraó teve uma ideia. Opa, tem uma ideia aqui. Faraó pensou, né? Tem uma ideia aqui. Deixa eu pôr essa ideia em prática. Deixa eu falar aqui. Versículo 15. O tema é o seguinte: as parteiras poupam a vida dos recém-nascidos. E o versículo 15 do capítulo 1 de Êxodo diz assim: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias. Então, as parteiras egípcias que faziam parto nas hebreias que iam ter filhos. Hebreias é o povo de Deus, tá? Povo de Israel. E o rei do Egito falou às parteiras dele, né? Das hebreias, das quais o nome de uma era Sifra e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto das hebreias e as verdes sobre os assentos, se for filho, mate-o, mas se for filha, então deixe ela viva, viva. Então falou assim: quando vocês for fazer o parto das mulheres hebreias, se for homem, mata, pois não aumentar tanto assim. Mas se for mulher, deixa ela viver. Êxodo capítulo 1, versículo 17 diz assim: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes disseram. Antes conservaram os meninos com vida. As mulheres do Egito, apesar de elas serem do Egito, elas temiam a Deus, sabe? Na verdade, a gente observando isso aqui, a gente vê que isso aqui é uma obra de Deus na vida delas, né? Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fazem isto? Por que fazem isso? Que guardastes os meninos com vida? Por que vocês estão deixando as crianças, os hominhos com vida? Por quê? Eu não mandei matar tudo. É para deixar só as mulheres vivas. Os homens, os machos é para matar. E o Êxodo 1:19 diz assim: e as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Olha a bênção de Deus aí. Então, quando a mulher egípcia ia lá para fazer o parto da mulher hebreia, que é do povo de Deus, a mulher hebreia já tinha tido a criança, entendeu? A criança já tinha nascido, já estava no colo da mãe. Então ela disse aqui, elas são muito espertas, elas são muito vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas.
E o capítulo 1, versículo 20 diz assim: portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E o versículo 21 diz assim: e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Benção, né? Então, capítulo 1, versículo 21 diz assim: e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhe casas. Olha que coisa linda. Deus abençoou elas, porque elas temeram a Deus, o Deus do povo de Israel, sabe? Só Faraó que não via isso, sabe? Estava tão nítido aquele povo multiplicando daquele jeito, uma coisa impossível, um negócio terrível, sabe? Estava crescendo de uma forma tremenda. O versículo 22 do capítulo 1 de Êxodo diz assim: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançarei no rio, mas a toda filha guardareis com vida. Bom, agora eu vou ler um pedacinho aqui só para você entender como Moisés saiu disso aí, entendeu? Moisés, que Deus levantou para salvar o povo de Israel do Egito, né? 430 anos depois, versículo 22 diz assim, do capítulo 1 de Êxodo: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançarei no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Então todo homem, já que as parteiras não estavam conseguindo matar os homens que nascessem, então ele falou assim: então vamos fazer o seguinte agora, todo homem que nascer, você joga no rio. Pronto. Nasceu, está no colo da mãe, pega e joga no rio. Sabe? E jogaram, sabe quem no rio? Moisés, aquele que viria salvar o povo do Egito. Com a graça do Senhor Deus, é claro. O nascimento de Moisés, capítulo 2 de Êxodo. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concedeu e teve um filho. E vendo-o que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Olha que legal. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, o escondeu por 3 meses. Esse filho é Moisés. Ele foi colocado num cestinho de betume, tipo assim, um cestinho bem arrumadinho, que não afunda na água, e colocado no lago, no rio. O faraó mandou jogar os outros dentro do rio, jogava e morria afogado. Mas esse aqui não, esse aqui é Moisés. O povo esse rapaz aqui, que nasceu formoso, esse viria salvar o povo de Israel, que ficou preso 430 anos no Egito. Então esse rapazinho formoso aqui, a mãe dele falou assim: opa, deixa eu guardar esse rapazinho aqui. Guardou ele, escondeu ele 3 meses, sabe? Depois de 3 meses ela fez o seguinte: colocou ele num barquinho, arrumou um negócio lá que não afunda, diz a Bíblia que é um negócio feito de betume, e colocou ele e soltou ele no rio. Sabe quem pegou ele? Foi a filha de Faraó. Ela estava nadando no rio junto com as suas escravas lá por perto, olhando ela. Aí quando viu aquele neném chorando, descendo o rio. Ela correu lá e pegou aquele neném. E ele era muito bonitinho, gordinho, fortinho. A Bíblia diz aqui, né, que ele era muito formoso. Pegou ele e falou assim: não, esse aqui é meu filho, eu vou cuidar dele. Na verdade ele era Moisés.
o homem tremendamente usado por Deus para livrar o povo de Israel. Esse povo foi liberto por esse rapazinho aí, ó, que se tornou Moisés. Bom, já falei do início do cativeiro, né, que era 70 pessoas, né? Vocês podem conferir em Êxodo aí, Êxodo capítulo 1. Se vocês leram o capítulo 2 também, é muito legal. O livro do Êxodo, até eu vou falar para você o que quer dizer Êxodo, tá? Vou falar para você o que quer dizer Êxodo. O que quer dizer Gênesis? Gênesis em hebraico significa início, começo. Êxodo em hebraico significa despedida, saída. Sabe por que diz isso? É porque em Êxodo que está registrado a saída do povo de Israel do Egito. Sabe? Uma coisa que eu vou falar aqui agora. Meu nome é Isaías. Isaías significa em hebraico salvação. Tá? Bom, agora nós vamos ver quanto tempo esse povo ficou escravo no Egito, né? Êxodo capítulo 12, versículo 14, 40, acha aí na sua Bíblia. Êxodo capítulo 12, versículo 14, acha aí na sua Bíblia. Êxodo capítulo 12, versículo 14. Êxodo 12, desculpa, né? Não é 14 não. Êxodo capítulo 12, versículo 40. Vocês vão ver quanto tempo esse povo ficou preso no Egito como escravo. Êxodo. Eu vou ler desde Eu vou ler o 37, tá? Porque o 40 já está muito adiantadinho, eu vou ler o 37. Êxodo capítulo 12, versículo 37 diz assim. O título é o seguinte: a saída dos israelitas do Egito. Tá? E diz assim o versículo 37 do capítulo 12 de Êxodo. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Versículo 38. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Agora isso aqui tem que explicar para você entender. Ó, a palavra de Deus diz aqui, ó, versículo 38. Subiu também com eles uma mistura de gente. Então, o versículo 37 diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramassés, Egito, para Sucote, coisa de 600.000 de pé. 600.000 homens saíram do Egito. 600.000 homens. Aí o escritor, os escritores, sabe, os pesquisadores lá, eles fizeram o seguinte: bom, saiu 600. Esses 600, cada homem que foi contado aqui desses 600, ele já só é contado homem como homem lá em Israel, em Judá, quando o homem
é chamado de homem quando ele já tem idade para ser um soldado, ou seja, a partir dos 20 anos. Entendeu? Então saíram 600 mil homens que já tinham mais de 20 anos. Então supõe-se que cada um deles tinha sua família, pela multiplicação que houve no Egito, né? Supõe-se que cada um deles tenha uma mulher. Então desses 600 mil já vamos para 1.200.000 pessoas. Se cada um desses 600 tivesse uma mulher, eu creio que tinha, tá? Porque era muita gente que tinha lá. Então foi para 1.200.000 pessoas, né? 1.200.000 pessoas. É isso mesmo. Quando saíram, temos que colocar uma mulher para cada um destes 600 homens. Aí já temos 1.200.000 pessoas. Mas uma coisa que o povo de Judá fazia também e faz até hoje, eles têm famílias grandes, sabe? As famílias deles são grandes, a festa é grande, a família é grande, sabe? São muito unidos eles. Eles gostam de festejar muito, sabe? Jesus gostava de festejar muito. Toda festa, a maioria das festas que tinha em Jerusalém, Judá, Jesus era chamado. Principalmente na casa de Lázaro, Marta, sabe? Maria, irmã de Lázaro. Então, Jesus gostava muito de festa, o povo judeu também gosta. Todo nascimento de uma criança é uma festa para eles. E a festa dos judeus não é como a nossa festa, não, que dura algumas horas, não. A festa do judeu costuma demorar 7 dias, sabe? Regado a muito vinho, muita comida, sabe? Era uma festa para valer, sabe? E era convidado gente de todo lado, sabe? Uma hora dessa a gente vai ler aquela passagem, quando Jesus transformou água em vinho. Aí vocês vão entender por quê. Por que tinha tanta gente nas festas? Porque o judeu gosta de muita gente nas festas. Então, saíram do Egito 600 mil homens. Homens já preparados para ser soldados, com mais de 20 anos. Supondo que cada um deles tenha uma mulher, isso multiplica-se para 1.200.000 pessoas saindo do Egito. Só que como eles gostam de famílias grandes, vamos no mínimo aqui, né? Isso que eu estou falando aqui, quem falou foi os historiadores, tá? Vamos no mínimo aqui, vamos colocar para cada família, para cada casal, homem e mulher, que já dá aqui 1.200.000 pessoas, 2 filhos. É o mínimo que eles tinham. É difícil ter uma família em Judá que tenha 2 filhos. No mínimo 5, 6, 8, sabe? No mínimo. Eles são um povo que realmente aumenta muito. Aumenta muito. Então, vamos colocar 2 filhos. Isso que eu estou falando aqui não é eu que vamos colocar, não, tá? São historiadores que falaram isso. Cada casal. Mas temos que colocar também, no mínimo, 2 filhos para cada casal. Isso já dá 2.400.000 pessoas saindo do Egito. A Bíblia diz que saiu 600 homens, sem contar crianças e mulheres. Entendeu? Mas nós vamos contar para a gente ter uma base de quanto saiu de lá. Sabe? Então, se saiu 600. Se cada um desses homens tem uma mulher, porque só saiu um homem que já na idade de ser soldado, acima de 20 anos. Então, se cada um homem desse, que são 600, saíram do cativeiro com sua esposa, já vai para 1.200.000, né? Então, se cada um desses casal tivesse nessa época 2 filhos,
isso já iria para 2.400.000 pessoas. Mas aí vem a Bíblia agora de novo. Olha para você ver. Olha o que diz o versículo 38 do capítulo 12 de Êxodo. Não saiu só o povo de Israel do Egito. As pessoas pensam que saiu só o povo de Israel, não saiu não. Tinha vários povos lá que já estavam escravos antes de entrar esses 70 de Israel. Entendeu? Tinha vários povos. Agora veja o versículo 38, o de Êxodo que vai falar isso. Êxodo capítulo 12, versículo 38, diz assim, ó: e subiu também com eles, com o povo de Israel, uma mistura de gente. Uma mistura de gente. Isso aqui não é povo de Israel. Eram gente que estavam cativas lá, aproveitou o embalo e vamos sair junto aí, ó. Entendeu? E subiu também com eles uma mistura de gente, e junto com eles ovelhas e vacas e uma grande multidão de gado. Bonito, né? Agora eu vou falar para você o tempo que o povo de Israel ficou escravo no Egito. Segundo os historiadores, então aqui nós já temos 2.400.000 pessoas com esses 2 filhos de cada casal, né? Segundo os historiadores, com esse povo que saiu junto, saiu praticamente 3 milhões de pessoas escravas do Egito, do povo de Deus. Deus as libertou através de Moisés. Então eu vou falar agora para vocês que quanto tempo eles ficaram escravos. Isso está escrito em Êxodo capítulo 12, versículo 40. Vai aí, dá uma olhadinha aí. Êxodo, versículo 12, versículo 40, capítulo 12, versículo 40, diz assim: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passado os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Saiu. Aí, agora vê uma coisa muito linda que aconteceu lá, que isso aqui é uma coisa muito linda. Isso aqui é um estudo que eu fiz, eu vou jogar fora porque toda vez que for fazer estudo eu vou fazer de novo. Esse aqui eu vou jogar fora já. Eu gosto de fazer isso. Se eu for jogar fora aqui, eu vou jogar muito papel aqui. Nossa, tem muito papel. Muito papel. Muito papel. Muito papel, muito papel. Papel. Mais papel. São tudo estudo, tá? Eu não gosto de guardar, não. Sabe por quê? Porque quando eu for falar sobre alguma passagem, eu vou estudar de novo. Eu vou ler de novo. Sabe? Muito papel. Entendeu? Muito papel. Olha aqui, ó. Muito papel. Muitos papéis. Então saíram agora. Vou falar para vocês uma coisa que aconteceu no deserto depois que esse povo saiu. Sabe? Uma coisa até triste, porque Deus amava tanto esse povo, e esse povo sempre, sabe? Eu vou ler até do capítulo 13 de Êxodo, versículo 17. Eu vou ler esse pedacinho para você entender um pouquinho. Para você entender um pouquinho o que Deus fez nesse lugar. É muito lindo isso. Eu marquei aqui, não sei onde aqui. Saiu, eu acho. Acho que está por perto aqui. É muito bonito o que Deus fez para eles no deserto, sabe? Muito bonito. É muito lindo. Então vamos lá. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 17, diz assim: Deus guia o povo pelo caminho. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto,
porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e também ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Bonito isso aqui, né? Isso aqui é uma respeita por José, né? Então, foi pegado os ossos dele e foi levado também. Ele pediu isso, né? Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. E José sabia que ele ia morrer lá. Ele já estava em idade, então ele morreu lá. Assim, versículo 20 do capítulo 13 de Êxodo diz assim: assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, e a entrada do deserto, e o Senhor ia diante dele de dia, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Olha que coisa linda. Você sabe que no deserto tem um sol muito forte, né? Então Deus, quando o povo entrou no deserto para ir para a terra prometida, Canaã, Deus fez o seguinte: eu vou colocar uma nuvem em cima desse povo para fazer uma sombra, para que o sol não venha, machucar esse povo, porque esse é o meu povo, o povo que Deus ama até hoje. Deus está em silêncio com eles, porque Deus nos amou. Através de Jesus, nós fomos alcançados por Deus, sabe? Mas Deus não deixou de amar o povo dele. Deus deu apenas um tempo, sabe? Mas a palavra de Deus diz que antes da vinda de Jesus, Deus vai mandar um Elias lá para poder fazer com que o coração do homem se converta a Jesus, sabe? E que os filhos também tenham o coração convertido a Jesus, que eles amem a Jesus, que eles não fazem hoje. Mas Deus tem promessas lindas para o povo dele. E Deus tem promessa para nós também, que somos filhos de Deus. Filhos adotivos, tá? Nós não somos filhos de Deus por herança, nós somos filhos de Deus adotivo. Filhos de Deus por herança é o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, o povo hebreu, o povo judeu, o povo que não aceitou Jesus de Nazaré. Esse povo não aceitou Jesus como Senhor seus. Até depois vou explicar um pouquinho sobre isso. E o Senhor ia diante deles, capítulo 13 de Êxodo, versículo 21. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho, de dia, e à noite também, e de noite uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Então, de dia tinha uma nuvem que cobria eles para que o sol não ferisse eles. E à noite, Deus fazia uma coluna de fogo muito forte que clareava o caminho deles. Que amor, né? Tremendo isso aqui. E de noite, uma coluna... sabe por que também isso? Isso aqui explica também uma coisa que acontece no deserto. No deserto de dia é muito quente, é insuportável o calor do deserto, né? E à noite, no deserto, é muito frio mesmo. Quem está no deserto à noite quase morre de frio. Quem está no deserto de dia quase morre de calor. Então essa variação aí acaba matando a pessoa que está no deserto, sabe?
Porque de noite passa muito frio, de dia passa muito calor, acaba morrendo. Então o que Deus fez? De dia ninguém vai passar calor, porque eu vou colocar uma nuvem sobre eles, eu vou estar nessa nuvem, vou cuidar deles. E à noite, quando chegar o frio, eu vou ser uma coluna de fogo para guiá-los. Que lindo isso, né? E o versículo 22 do capítulo 13 de Êxodo diz assim: Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Eu até marquei aqui uma passagem, mas eu não estou achando, sabe? Não, nem estou achando. Mas é uma passagem muito linda que diz que sabe uma coisa que acontecia? Está aqui em Êxodo, é só você ler aqui que você vai achar. Sabe uma coisa também que acontecia aqui, que é muito lindo? Deixa eu ver se eu acho por aqui. Talvez eu não vou achar não. Porque isso não está aqui, rapaz. Nossa, isso está lá em Deuteronômio. Bom, está em Êxodo. Você procura aqui em Êxodo, você vai achar. Está escrito aqui o seguinte, que Deus de dia colocava uma nuvem para que o sol não machucasse eles, e à noite uma coluna de fogo para que eles continuassem andando, sabe? Para que eles se distanciassem cada vez mais de Faraó, porque Deus sabia que Faraó ia atrás deles. Mas aconteceu muitos milagres no deserto que é importante a gente falar. Um deles, uma coisa que aconteceu que é muito lindo, é que, sabe quando nascia criança, ela tinha a roupinha dela. Conforme essa criança ia crescendo, a roupinha dela ia crescendo junto com ela. Entendeu? A roupinha ia crescendo junto com ela, ia crescendo, crescendo, crescendo. Que coisa linda, né? É Deus que fez isso. Então ia crescendo a roupinha junto com ela. A Bíblia fala sobre isso. É o que eu separei aqui, só que eu não sei onde eu pus. Separei para te mostrar, só que eu não sei onde eu pus. Mas tá aqui em Êxodo. Que a roupinha ia crescendo e o sapato também. Eu vou achar, peraí. Isso aqui é muito simples de achar. Quem tem a chave bíblica não passa apertado. Aqui, ó, chave bíblica. Quem tem isso aqui não passa apertado. Tantinho só que eu vou achar. Tá? O que é? Nunca. Pera aí, eu vou achar já. Só um segundinho só, tá? Porque aqui é muito rapidinho aqui, porque com essa chave bíblica aqui não tem. Pera aí. Deixa eu achar aqui. Presta atenção, só vou achar para vocês que isso aqui é interessante. É bom a gente ver isso porque é muito legal. Porque é muito lindo também. Presta atenção só, estou procurando aqui. Pera aí, já vou achar, pera aí. Glória a Jesus.
Vou achar já, peraí. Glória a Deus, aleluia. Tô pegando em moça. Que isso é qual? É hidratante. Você tá gravando vídeo? Tô, mas é só um estudinho só. É que eu preciso de achar uma passagem importantíssima. Porque Deus fez um milagre aqui que esse milagre as pessoas precisam ler. É muito lindo demais. Ó, tem alguém te vendo. Não. Vai ter um monte de gente vendo. Um monte de gente vai ver isso aí. Você sabe que esse que você tá gravando é ao vivo, né? Eu sei. Nunca. Outro veste aqui também. Deixa eu ver aqui se tem veste. Bebe, veste. Veste, vestido, veste. Isso aqui só pode estar em êxodo, vestindo, veste. Achei aqui, ó, tá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 4. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui para ler para você, porque é importante você ler isso. Deuteronômio 8, 4. Vamos lá. Deuteronômio 8, 4 é o último livro do Pentateuco, tá? Deuteronômio 8, 4. Vamos lá. Deuteronômio 8, 4. Deuteronômio, tá aqui. Deuteronômio 8,4 diz assim, olha o milagre lindo que Deus fez lá no deserto. Imagina o seu sapato crescer junto com você, que coisa linda, né? E aconteceu isso lá. E mesmo assim o povo murmurava, sabe? Tá ruim, eu prefiro morrer no Egito que morrer aqui, sabe? Deuteronômio capítulo 8, versículo 4 diz assim, ó. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti. A roupa não ficava velha, ela ficava nova sempre e ia crescendo junto com o corpo, sabe? A pessoa não precisava de loja para comprar roupa, não precisava. Você nascia com a roupa ia crescendo, você ia crescendo também, você ia ficando velho, a roupa ia ficando grande também igual você, e se engordasse a roupa engordava também. É muito lindo isso, né? É um milagre tremendo isso, mas nem perceberam isso, eu acho. Nunca envelheceu, capítulo 8 de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 4, diz assim,
Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Olha que lindo! 40 anos. A pessoa nascia, porque o povo de Israel ficou andando pelo Egito 40 anos, entendeu? Então, nesses 40 anos, nunca precisaram trocar o sapato, nunca precisaram trocar roupa, porque Deus era com eles. Que coisa linda isso, né? Eu quis registrar isso para você não esquecer. Deuteronômio 8:4. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nunca a roupa ficou velha. Ela sempre se renovava todo dia. É coisa linda. Nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. O pé, porque a criança ia crescendo, se o sapato não crescesse junto, ia como que inchar o pé no sapatinho, né? Não, mas o sapato ia crescendo junto, então nunca inchou. Sempre ficou legal, sabe? Coisa linda, né? É muito lindo. E se você continuar lendo o livro de Êxodo também, uma coisa que você precisa saber, é bom ler a Bíblia, porque essas coisas, na hora que você está falando de Deus, você está falando da palavra do Senhor Jesus, começa a vir à sua mente. É importante essas coisas. Isso aqui é um livro importante você ter, tá? Você viu como foi rapidinho de eu achar? É rapidinho, você demora um pouquinho só. Quando você está estudando, é importante você achar essas coisas. Às vezes você está estudando, você quer enriquecer o seu estudo com alguma coisa, é importante ter esse livro aqui, ó. Chave bíblica, tá? Chave bíblica, tá vendo? É importante você ter, sabe por quê? Porque aqui tem tudo, sabe? Eu vou responder uma pergunta agora para você, que eu não sei se você sabia. Mas você sabia que a Bíblia diz que a Terra é redonda? Sabia? Quem que ensinou para você que a Terra é redonda? Foi na escola? Se você lesse a Bíblia, você tinha descobrido isso faz tempo, sabe? Cristóvão Colombo foi? Não, foi Deus que falou isso. A Terra é redonda. Vou achar para você agora. É muito lindo isso. A Terra é redonda. Está escrito em Isaías. Meu nome é Isaías. Isaías 42:22. Lá diz que a Terra é redonda. Se Cristóvão Colombo tivesse lido a Bíblia, ele não precisava nem de ficar pôr um ovo de pé e falar que a Terra é redonda. Isaías 42:22. Vamos lá ver? Isaías 42:22. É isso mesmo, Isaías, né? 42:22. 42:22. Isaías 42:22. 41, 42:22. Isaías 42:22. Tiramos fotos até do livro. Mandamos por WhatsApp e sugerimos obras. Conta a Ideia Roberta Paixão, proprietária de Isaías 42:22. Deixa eu só conferir na minha chave bíblica aqui. Está em Isaías 42:22. Lá está escrito que a Terra é redonda. Vamos ver? Essa chave bíblica é muito importante em ter, viu? 42:22. 42:22. Vamos lá, então? Os que identificam se o corpo já teve contato e produzir defesas contra o vírus, e o que determina se a pessoa está infectada naquele momento. Os primeiros são chamados testes rápidos, capazes de dar uma resposta quase imediata se a pessoa já teve a doença, a partir da coleta de sangue, que permitirá identificar a presença... Isaías 42:22. Esses exames podem apresentar o resultado em até meia hora. Segundo a vigilância sanitária, é preciso, no entanto, que o corpo tenha sido feito de produzir as defesas contra o vírus para que o exame... Isaías 42:22. Isaías.
Isaías 42, 22. 42, 22. Isaías 42, 22. Você ouviu as notícias de um mundo em constante mudança. Ouça agora as boas novas da palavra de Deus que nunca muda. O versículo que nós nesta semana é: portanto, agora nenhum. Vamos ao livrinho de novo. Para os que estão em Cristo Jesus. Peraí. Não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos lá. Romanos 8:1. Círculo. Estas são as boas novas de Deus para você memorizar aqui na BBN. Essa chave bíblica é muito importante. Sabe, quando a gente está fazendo um estudo, quando a gente está fazendo um estudo, é importante ter esse livro aqui. Ele ajuda a gente. Felicidade começa com fé, divulgando a palavra de Deus. Ele ajuda a gente. Quer ver? Olá, aqui é o pastor Wagner Antônio de Araújo. Estamos a refletir sobre os salmos escritos há tantos milênios pelos servos do Senhor, inspirados pelo Espírito Santo. Hoje focaremos a nossa atenção no texto do Salmo 85, verso 8, que diz assim: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Destacaremos a parte que diz: escutarei o que Jeová disser. O nome de Deus aqui citado é Jeová, na sua forma aportuguesada. Não há como saber exatamente a pronúncia, uma vez que só foram preservadas as consoantes do Santíssimo Nome do Senhor. Mas o autor queria dizer que daria ouvidos às palavras do Deus verdadeiro. Jesus Cristo afirmou muitos séculos depois: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. João 8,47. No coração de quem verdadeiramente busca um encontro com o Senhor, há a disposição de ouvir a voz dele. Onde escutá-lo? Na boca de algum suposto profeta? Nas incompreensíveis falas dele, que dizem estar falando em línguas estranhas? Nas orientações de quem afirma ter recebido revelações divinas? Não. Nós podemos ouvir a voz de Deus nas Escrituras Sagradas, a Bíblia. Ela é a lâmpada para os pés e a luz para o caminho. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia Ou redondo. particular interpretação. Segunda-feira, Círculo ou verso 20. redondo. As Escrituras Sagradas são a voz de Deus para o coração do homem. Dela encontramos tudo o que precisamos saber sobre o Senhor e o seu caminho de vida eterna. Não se aparte da pior boca desta lei. Oh, glória a Jesus. Redonda. Tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. João capítulo 1, verso 8. Quem desejar ouvir a voz de Deus deverá conhecer a Bíblia, ouvir a sua leitura, deixá-la falar ao coração. Ela é a única fonte autêntica. É um pouquinho só que vai achar, tá? Quanto às palavras de Deus. Foi Jesus quem disse: a Escritura não pode ser anulada. Gostoso a gente ler a Bíblia por causa disso. Assim, nela encontramos fundamento sólido para conhecer o que Deus deseja que venhamos a conhecer. Toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16. Está o ouvinte disposto a ouvir o que Deus disser? Nem sempre o que Deus tem a dizer é o que gostaríamos de ouvir. Assim como nossos filhos... Peraí que vai achar. Não demora não, tá? Só um pouquinho só. Agora a besta é circular. É que a gente vai lendo, a gente vai lembrando de palavras, aí a gente vai procurando a palavra até achar. Tá? Circular.
É círculo, né? Só círculo. Só é círculo. Cedo. Ajude-nos nessa missão. Saiba como. Solicite informações pela Caixa Postal 866, CEP 20001-970, no Rio de Janeiro. Ou pelo telefone 0 operadora 21 2253-2849. E juntos diremos: o sol nunca se põe sem que subam aos céus do Brasil e do mundo as mensagens de Deus pela escola bíblica do lar. Círculo. A Belém pôde transmitir esse programa graças ao seu apoio e oração. Muito obrigado. Círculo. Peraí, gente, calma aí. Eu nem vi. Eu acho muito lindo essa. Peraí. Poxa, larga a mão, pô. Sobre. Sobre. Tem leite aqui? Sei, eu acho que foi lá embaixo. Sobre. Círculo. Círculo. No site de casa se levar para você é o convite do nosso ministério. Além de nos ajudar a alcançar a vida de mais pessoas, quando você entrega um cartão convite, você vai ter a oportunidade de evangelizar. Pois naquele cartão, a pessoa encontrará informações de como ela pode chegar ao céu. Para solicitar seus cartões gratuitamente, acesse www.admi.org e clique em Peça Cartões Convite. Basta você colocar a quantidade que você precisa em seu endereço. Os cartões serão enviados diretamente para a sua casa. Peraí, deixa eu lembrar aqui. Tem aqui na Bíblia, só que eu não estou conseguindo achar.
Mas eu só estou falando que tem porque tem, eu vou achar. Tá. Aqui está escrito Isaías, mas não está em Isaías. Será que eu marquei errado isso aqui? Mas é muito lindo saber disso, sabe? Isaías 42, 22. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma olhadinha, porque isso aqui é Antigo Testamento, meu. Vou dar uma olhadinha que eu tive visto. Esse cara não sei. Vou dar uma olhadinha lá no livro de Isaías de novo. Eu tô achando que eu errei o capítulo aqui, peraí. Isaías 42, 22, que está escrito isso. Isaías 42, 22. Deixa eu ver 43, 22. Espera aí, eu vou achar assim. Isaías 42, 22. Eu não tô achando. Abrir meus olhos. Só um segundinho que eu vou achar, peraí. Acho que eu achei, viu? Olha aqui pra você ver. Eu até vou marcar aqui agora com a canetinha aqui pra mim não perder mais. Vou marcar com essa canetinha pra mim não perder mais, porque tá escrito aqui. Isaías 40, versículo 22. Isaías 40, 22. Se você quiser ir lendo aí, já pode ir lendo. Porque daqui a pouquinho eu vou ler para você. Isaías 40, 22. Esse livrinho é muito bom, sabe por quê? Ele ajuda a gente. Isaías 40, 22. Então eu vou mudar ali, que ali eu não sei porque eu marquei errado aqui. Isaías 40, 22. A terra é redonda. 40. Isso mesmo? 40, 22. A terra é redonda. Agora sim. Agora tá certo. Tá vendo como é que esse livrinho é importante? Demora um pouquinho. Sabe, eu demorei um pouquinho aqui, até eu acho que eu demorei um pouquinho a mais, porque eu fiquei um pouquinho preocupado em achar para vocês, sabe? Mas eu já achei. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Isaías capítulo 40, lá no Antigo Testamento. Isaías capítulo 40, versículo 22, diz assim: a terra é redonda. Presta atenção. E ele é o que? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Globo redondo. Né? Legal isso, hein? Quando eu li isso aqui eu achei tão legal. Até eu marquei em algum lugar que ela é redonda, mas lá naquele livrinho que eu sempre marco alguma coisa importante que eu acho legal demais, eu marquei errado lá. Ô, glória a Jesus, ó. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, globo, não quadrado, globo. Quando a gente fala globo, a gente lembra de algo redondo, né? Globo. Um globo redondo, né?
Então, aqui fala que a terra é redonda, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Que lindo isso, né? Então, Isaías capítulo 40, versículo 22 diz que a terra é redonda, que a terra, que Deus está sentado sobre o globo da terra, globo redondo. Bonito isso, né? É muito lindo. Eu vou ler uma palavra para você para terminar esse vídeo, tá? Uma palavra que eu achei que agora é muito linda, eu vou ler ela para você. Eu vou ler 2 versículos, na verdade 2 versículos, para mim encerrar esse vídeo, porque são palavras muito lindas. Diz assim, Isaías capítulo 41, versículo 10. Jesus falando com você. Isaías 41, versículo 10 diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Que coisa linda, né? Isso quer dizer que Deus está com a gente o tempo todo. Desculpa. E o 41:13 diz assim: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Esse é o Deus que eu creio. Aleluia, o Deus da Bíblia. Não tem nada a ver esse negócio de homens ficar falando, não, sabe? Se o homem falou, eu quero ver aqui, sabe? Se o pastor falou, eu quero ver aqui. Para mim, o pastor não sabe mais que ninguém, não, sabe? O pastor não sabe mais que ninguém, não. Tá? O livro de Paulo, por exemplo, foi escrito. O livro de Hebreus foi escrito por Paulo. Todo mundo diz, até nessa Bíblia aqui deve estar escrito aqui, que não, o autor é desconhecido. Não existe isso. Foi Paulo que escreveu, sabe? Pô, vou só dar uma dica aqui para você. Tem um livro de estudo, rapaz. Eu comprei um livro de estudo, gastei uma grana, comprei um livro de estudo. E ele vem dizer que o autor do livro de Hebreus é um autor desconhecido. Vamos parar de brincar com Deus, né? Puxa vida. Que palhaçada que é essa? Os caras são pastores aí. Os caras... Aqui, se eu for ver aqui... Se você for ver na sua Bíblia, isso é uma Epístola aos Hebreus. Autor do livro desconhecido. Não é Paulo que escreveu isso aqui. Tanto é que eu vou ler o último versículo, a saudação final do livro de Hebreus, para você ver que é Paulo. Foi Paulo que escreveu Hebreus. Porque só a Paulo foi dada a graça. Olha só como Paulo, que escreveu a várias igrejas, ele escreveu aos Hebreus também. Olha como ele termina a carta. Essa epístola é carta, tá? Olha como Paulo termina a carta. Hebreus capítulo 13, versículo 25 diz assim: A graça seja com todos vós. Amém. Né? A graça seja com todos vós. Né? Filemão. Olha como Paulo, que escreveu Filemão também, diz no último versículo: A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, com todos vosso espírito. Amém. Vamos ver Tito? Será que é diferente? Não. Quem tinha graça era Paulo. A graça seja com todos vós. Amém. Tito, último versículo. 3 de Tito, versículo 15. A graça seja com todos vós. Amém. Paulo. Vamos ver mais um?
Timóteo, 2 Timóteo. Foi Paulo que escreveu também. A graça seja com todos vós. Amém. Tá vendo? 1 Timóteo. 1 Timóteo. A graça seja contigo. Amém. É o apóstolo Paulo falando isso. Sabe? Vamos ler mais um aqui. Timóteo, né? Vamos voltando aqui. Tessalonicense. Foi Paulo que escreveu. Olha como Paulo sauda, assim como saudou lá em Hebreus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. É Paulo. Hebreus está assim. Pode dar no finzinho de Hebreus, está lá. Agora vamos ver como ele falou aqui em Tessalonicense, capítulo 5, versos 28, o último, agradecendo. Mas depois nós vamos dar um estudinho sobre isso aí, tá? Para esses incircuncisos aí, esses... Nem que seja circunciso também, esse negócio é bobeira, esse negócio aí. Ó, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Vamos ver 1 Tessalonicenses, vamos lá? Saudações da minha mão, Paulo. Saudações de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. Ao que ele diz, a graça seja convosco. Amém. Colossenses, capítulo 4, é o último versículo, versículo 18. A graça seja convosco. Amém. Colossenses, vamos ver agora Filipenses. Tudo dessas cartas foi Paulo que escreveu. Deus deu a graça a Paulo para escrever essas cartas. Na verdade, o evangelho que nos alcançou, que alcançou os gentios, que somos nós, porque nós não somos judeus, não sou de Israel, eu sou de São José dos Campos, São Paulo, entendeu? Colossenses, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Foi Paulo que escreveu. Se você já viu lá em Hebreus, vou lá em Hebreus de novo, ler lá para você. O pessoal fica falando que autor desconhecido para quem não sabe ler a Bíblia, para quem não estuda, para quem não sabe nada. Vai ler a Bíblia, vai estudar, pô. Mas nem é feito falando. Parece. Até daqui a pouco eu vou comentar uma coisa que eu acho que. 13 de Hebreus, versículo 25. A graça seja com todos vós. Amém. Todas as cartas foram escritas por Paulo. Estamos em Filipenses. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Foi escrito por Paulo, né? Filipenses. Agora vamos para Efésios, capítulo 6, versículo 24. A graça seja com todos que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. É Paulo. Esses livros dizem claramente que são Paulo. Efésios, é Paulo também. Quer ver? Efésios. Acho que eu acabei de ler, não foi? Efésios está escrito no capítulo 6, versículo 24, está escrito também. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. É Paulo. Efésios, né? E Gálatas, capítulo 6, versículo 18. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, convosco, com o vosso espírito. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. É Paulo também que escreveu. Paulo sempre termina as cartas deles assim, sabe? Não tem essa, não tem erro, sabe? Coríntios 13. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. É a mesma coisa. 2 Coríntios, né? Vamos ver 1 Coríntios. É Paulo também. Isso aqui
Uma hora dessa eu vou fazer um estudinho sobre isso. Só porque é muita, sabe, é muita falta de conhecimento desse povo, sabe? Um pastor tem a cara de pau de subir lá no púlpito e falar assim, ó, carta de Paulo, escritor desconhecido. Desconhecido para ele que não estuda. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios, 2 Coríntios já diz que é a graça. Olha lá. Ó, 1 Coríntios, não, eu estou no 2 Coríntios. É 1 Coríntios mesmo, 16, 22, 23, 16, 23 de Coríntios. Ó. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Outra hora eu vou, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que mostra claramente que foi Paulo, né? Que é um negócio de falar que não desconhecido. Nunca vi uma Bíblia de estudo dizer uma besteira dessa. Nós enfrentamos as mesmas coisas porque somos teimosos demais para aprender. No nosso último programa, vimos como os crentes têm problemas. Eu vou fazer um estudo sobre isso. Eu vou fazer isso porque é muito simples isso. Muito simples isso. Paulo recebeu a graça de Deus para pregar o evangelho aos gentios. Ele foi levantado por Deus para pregar o evangelho aos gentios, a nós, que não tínhamos Deus. Jesus, ele não veio para nós, sabe? Mas a palavra dele, pela graça de Deus, nos alcançou, sabe? Então, Jesus, o seu ministério de 3 anos e meio, mais ou menos, foi puro judaísmo. Jesus tentou convencer os judeus de que ele era o Messias prometido por Isaías lá. Lembra que Isaías falou? E da raiz da terra seca de Davi virá o Salvador que salvará o mundo. Está lá em Isaías capítulo 5, se eu não me engano. Então, o Messias prometido era Jesus. Então, todo o ministério de Jesus, foi judaísmo. Jesus veio para os seus. Isso está escrito em João, quer ver? Isso está escrito em João, no primeiro capítulo de João, diz isso, que Jesus não veio para nós não, ele veio para o deles. Olha lá, no princípio era o verbo, João capítulo 1, versículo 1, e vamos descer. E no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, quem? Jesus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João, é importante a gente, eu estou lendo o livro de João aqui, é importante a gente ler, saber também que João, lembra de João, quando ele nasceu? Lembra quando Jesus, Maria, a mãe de Jesus, chegou perto de Marta e o bebezinho no ventre de Marta deu um pulo assim? Era João aquele que estava ali. Ele ficou, aquilo ali foi um pulo de alegria dentro da barriga de Marta, sabe por quê? Porque ele encontrou com o mestre. Jesus estava na barriga de Maria e ele encontrou com Jesus, porque Maria foi na casa dela falar para ela que estava grávida, e Maria estava grávida por intermédio do Espírito Santo, e Marta também estava grávida, porque Deus, isso é promessa de Deus na vida de João. E o que aconteceu? Porque Deus disse que ele viveria no deserto, né? E prepararia o caminho do Senhor. Então, 6 meses antes de Jesus nascer,
nasceu João. Tá? Não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Versículo 9 de João. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem e que vem ao mundo. Olha o que diz de Jesus. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. O mundo judeu não o conheceu. O desrespeitou, o humilhou e matou Jesus. O povo judeu. O povo romano também. Veio para o que era seu, os judeus. Mas os seus não receberam. Tanto é que mataram ele. Né? Aí vem a nossa promessa. Oh, glória a Jesus. Aí vem a nossa promessa. Capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Que Deus te abençoe. Vou fazer um estudo próximo agora, vai ser sobre o livro de Hebreus, que foi escrito por Paulo. Eu vou provar na Bíblia, minha e na sua Bíblia, que o livro dos Hebreus foi escrito por Paulo. Não tem esse papo de autor desconhecido, não. Foi Paulo que escreveu. Vocês já viram pelas saudações aí que foi Paulo, mas tem mais prova. Tem até uma passagem lá que eu vou, no dia do estudo, vai estar tudo legal, que diz que Deus agraciou Paulo com a graça para pregar o evangelho aos gentios, nós. Rapaz, isso tá no... Eu tô acho que tá aqui em Atos, não sei. Mas deixa que eu vou fazer o estudo, tá? Quem escreveu o livro de Hebreus foi Paulo. E a gente vai conferir isso na Bíblia. Esses tolos por aí que vivem falando que não tem, que o autor é desconhecido, é porque pessoas que não conhecem a Bíblia, que não estudam a Bíblia, que não perde tempo, sabe? Que na verdade não é perder tempo, é ganhar tempo, né? Sabe, estudando, escrevendo, rabiscando, sabe? Até achar a verdade. Eu não aceito falar isso para mim. Quando a pessoa fala para mim assim, não foi Paulo. Não foi Paulo. Que não foi Paulo o que, rapaz? Foi sim. Não conhece não. Pode ser pastor, pode ser quem for. Entendeu? Não tem esse papo não. O estudo aqui é legal. Ó, é rabiscar mesmo. Eu troco de Bíblia direto. Porque eu rabisco aqui, vou guardando e vou escrevendo e haja papel com estudo, entendeu? Então é isso aí. Que Deus abençoe você e sua casa. E aguarde estudo aí sobre Paulo que tá vindo aí. Vou guardar esse papel aqui porque... Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Obrigado por ter... Porque essa passagem do povo de Israel é muito bonita, é muito linda. Deus não fez só isso de milagres, não. Deus fez muita coisa lá. Por isso que o povo judeu ama tanto Jeová assim, sabe? Eles amam tanto Jeová. Eu não sei, às vezes eu fico pensando assim, que se eu tivesse lá nessa época, eu ia ficar meio confuso também, sabe? Eu acho, sabe? Porque eu fico pensando, pô, se eu tivesse lá nessa época, sabendo tudo que Deus fez no deserto, tudo que Ele realizou lá, né? As pragas do Egito, tudo que Deus fez, tudo que o Pentateuco diz, né? Desde Gênesis até Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, aquilo ali é uma Bíblia separada, sabe? Nossa, aquilo ali fala tudo de Jeová, Deus Todo-Poderoso, que é Jesus, tá? Não se esqueça que Jesus é Jeová, Jeová é Jesus. Sabe quando Jesus nasceu? Dia 25? Não. Jesus nunca nasceu. Ele nunca morreu.
Jesus sempre existiu. Guarda bem isso na sua cabeça. Vamos parar com esse negócio de datas aí. Sabe? O importante é que estamos comemorando o nascimento de Jesus. Não. Jesus sempre existiu. Sempre. Amém? Que Deus te abençoe. O próximo estudo, então, vai ser sobre quem escreveu o livro de Hebreus, que foi Paulo. Quando você ouvir um pastor falar que é um autor desconhecido, você pode falar para ele na cara dele. É Paulo. Se você tiver alguma dificuldade, dá uma olhada em todos os livros depois de Atos, inclusive o livro de Hebreus, que a saudação final é: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. É assim que Paulo saudava as pessoas. E todas as cartas foram escritas por Paulo. Não teve outro escritor, foi Paulo. Ele foi levantado por Deus para pregar aos gentios. A gente vai fazer um estudo sobre isso. Já faz 1h40, 45 agora, quase. Que Deus te abençoe, tá? A verdade é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando fala assim, a gente fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Aí você tem que perguntar para você mesmo: libertar do quê? Desses mentirosos que estão por aí, que sobem no púlpito lá, sabe? Que se acham muito grande coisa. Eu acho que eles são até menos que os irmãos que estão no banco. Muitos deles são até menos, sabe? Que falam que o cego de Jericó nasceu cego. Olha que falta de sabedoria, que falta de estudo, que falta de saber de Deus. Se perguntar para eles onde fala que a terra é redonda, eles não sabem. Não lê a Bíblia. Fala que leu, mas não leu nada. Sabe? Uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você ler e entender a Bíblia. Uma coisa pode ter certeza: antes de um estudo, é preciso entrar na presença do Senhor e falar com Ele. E dizer: Pai, me ajuda. Que essas palavras, Senhor Jesus, venham de encontro aos corações que estão carecendo de saber das coisas, Senhor. Eu não quero ser mais um, Senhor. Eu quero ser aquele um que te anuncie, Senhor, a tua verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.